Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para falar do nosso capítulo do livro de processamento da língua portuguesa, o capítulo Humanidades Digitais e PLN. Eu tenho trabalhado aqui com as minhas colegas, várias delas, mulheres maravilhosas, fazem parte desse capítulo. Hoje estamos aqui 3 delas, mas nós somos um número maior de pesquisadoras que vêm atuando, então, trabalhando junto nessa área de humanidades digitais e PLN. Então, hoje eu estou aqui com a Fernanda e com a Helena, mas também participaram desse capítulo a Fátima, a Maria José, a Ana Paula, a Ana Sofia e a Cássia. Próxima. Então, o nosso capítulo tem a introdução, tem a parte que fala sobre a preparação das fontes para nós, em humanidades e mais pela relação com a história, nós usamos o termo fontes, muito no lugar onde se usa o termo corpus, para a linguística computacional. Então, como preparar essas fontes? Depois dessas fontes preparadas, tem a transformação desses textos em dados. E a outra sessão vai ser sobre, então, o processamento de linguagem natural, as humanidades digitais e a língua portuguesa, reunidos em alguns exemplos de projetos. E as considerações finais. Então, começamos com a nossa introdução, né? O que nós temos em particular, digamos, nas humanidades digitais, né, e nas fontes com que nós temos trabalhado, uma grande variação no período histórico dessas fontes, mas também há uma variação no suporte dessas fontes, né? Então, o conteúdo lá, o que queremos trabalhar, pode estar originalmente num manuscrito que está num papel, ou que está impresso, ou um fotografado, ou um microfilme. Então, são várias também os tipos de suporte. E isso, assim como temos que trabalhar também a variação dos períodos históricos das fontes, temos que trabalhar também essa variação de suporte e homogeneizar e transformar tudo num suporte digital para que a gente possa acessar computacionalmente, então, essas fontes, né? Então, esse capítulo, o que ele fala? Esse capítulo do livro vai falar sobre a preparação dessas fontes, como que eu preparo as fontes que têm um suporte tão diferenciado, que isso é, digamos, uma novidade para o trabalho em geral, em processamento de linguagem natural. Ele começa a partir de um objeto que já é, digamos, computacional, um texto que já é digitalizado, mas aqui a gente tem essa particularidade, né? Então, temos esse trabalho de preparação e depois dessas fontes preparadas se pode, então, aplicar aquilo que nós conhecemos do processamento da linguagem natural, e que já está presente em vários outros capítulos, né? Então, aqui nesse capítulo nós não aprofundamos em cada um desses processamentos, mas nós mostramos a importância de todas essas tarefas realizadas em PLN para o trabalho em humanidades, né? Mas tem aqui também uma coisa que é mostrar não só o PLN é útil para as humanidades, né? Mas também como a área de humanidades é rica em despertar novas questões para o próprio desenvolvimento do PLN. E aí, então, a primeira parte é a preparação das fontes. Agora, então, passamos para nossas colegas. Preparar as fontes frequentemente significa preparar manuscritos para serem processados. E preparar manuscritos podem ser digitalizados ou não.
uma vez digitalizados, é fundamental, ou uma vez, quando nós temos acesso ao manuscrito num arquivo, uma hipótese é transcrevê-lo à mão. Transcrever à mão significa lidar com um problema sério, que é, nós temos 3 grandes critérios de transcrição. Fidelidade absoluta ao original, que é o critério ideal, especialmente quando se trabalha numa equipa interdisciplinar, que é o nosso caso, e envolve questões da área da linguística. Essa é uma situação. Outra é o critério extremo, que é atualizar, ou seja, normalizar a grafia para o padrão contemporâneo, mas aqui recomenda-se não atualizar a pontuação. Voltando ao critério oposto, ou seja, a fidelidade absoluta ao original, eu chamo a atenção que ela é sempre relativa, pois é muito difícil transcrever o S longo como S longo, sem grandes atropelos, e outros sinais que povoavam os textos desta altura, como o caldeirão e outros do género. Há ainda um critério intermédio, que é o que nós tendemos a usar em Évora, que é transcrever atualizando apenas as maiúsculas e minúsculas, pois por vezes facilita a leitura atualizar maiúsculas e minúsculas, porque a maiúscula pode ocorrer até no interior de uma palavra. E atualizar o U com valor de V. Este é um critério que nós usamos muitas vezes e que é um critério intermédio, e não atualizar mais nada. Portanto, uma hipótese é transcrever à mão, outra hipótese é recorrer a software para transcrever, e hoje o Transcribos tem sido dos softwares mais usados, quer no Brasil, quer em Portugal, já com elevado grau de eficácia. O que é que se passa com o Transcribos? Não é útil para quem quer transcrever 7, 10 páginas, é útil para quem tem que transcrever grandes volumes de texto, porque, primeiro, antes de utilizar, é preciso criar um modelo e testar um modelo a partir de transcrições manuais. Portanto, isto exige tempo, mas o futuro será esta paleografia digital. Outra hipótese é partir de um texto impresso, já disponível, quer em suporte de papel, quer por vezes já digital. Ora, deste ponto de vista, partindo do impresso, o eScriptorium tem sido um software muito eficaz para fazer OCR do texto impresso. Também se recomenda este software VFlat Scan para digitalizar textos, quer manuscritos, quer impresso. Sobretudo no caso do impresso, ele é útil porque faz de imediato OCR. Infelizmente, este software é software proprietário e apenas permite digitalizar gratuitamente uma pequena quantidade de texto. Mas uma vez digitalizado o impresso e feita a OCR com qualquer um deste software ou com outro, porque há hoje em dia muito software já para efetuar este tipo de tarefas, ainda é necessário fazer correções. Fazer correções que não são muitas vezes tão rápidas quanto o desejável. Note-se que mesmo quando a digitalização é altamente eficaz no OCR, por vezes os textos como este têm cabeçalhos que é preciso eliminar, números de páginas, portanto há um conjunto de padrões daquilo que é a cultura do impresso que neste universo do digital podem ter que ser eliminados, porque nada acrescentam ao texto, pelo contrário, só dificultam o seu tratamento. Helena, slide seguinte, se faz favor.
Ora, portanto, há aqui um trabalho que é feito de limpando o texto, que também, por vezes, pode ser feito com scripts para eliminar aquilo que são alguns das ocorrências e dos caracteres mais comuns e que estão para além do texto. Resolvida a questão do texto, transformado em texto em suporte digital, ainda há uma outra questão essencial a resolver, que é a questão dos metadados. Cada vez mais os metadados são essenciais. E a que é que se destinam? Os metadados são dados sobre os próprios textos, neste caso, informam sobre a sua proveniência, a sua autoria e uma série de outras particularidades que permitem identificar com grande rigor o texto ou os textos. E são fundamentais também para partilhar dados. Hoje, em tempo de ciência aberta, os metadados são essenciais porque permitem a outras pessoas saber exatamente o que lá está e, eventualmente, reutilizar esses textos. Como é que eu escolho um sistema de metadados? Eu, desde 1995, que a questão dos metadados é de uma grande preocupação na comunidade científica, mas hoje, cada vez mais, há vários sistemas, em caso limite, recorrer ao Dublin Core e, a partir dali, ver se aquele formato de campos descritivos e também o tipo de vocabulário a ser usado, porque importa usar um vocabulário controlado, é ou não eficaz para aquilo que temos em mãos. Esta é uma possibilidade, mas há outras. Saliento que há duas grandes infraestruturas na área das humanidades digitais, duas grandes infraestruturas pensando naquilo que é a realidade financiada pela União Europeia. Estou a pensar no Daria e no Clarim. Quer uma infraestrutura, quer outra, têm sistemas de metadados que também podem ser utilizados para identificar o que é que está no nosso texto. E esta questão é uma questão fundamental. Então, passado a fase da preparação, na preparação das fontes, da digitalização e dos metadados, há uma tarefa que surge agora intermédia, que é a normalização. A normalização é um conceito utilizado em vários campos, em ciência da computação, em linguística e noutros. Aqui, o que é que nos traz aqui? O tipo de texto em que nós estamos. São fontes textuais manuscritas ou impressas e que têm uma grande variação ortográfica ou morfossintática. Atenção que esta variação pode ser ou dentro da mesma época, por exemplo, em textos contemporâneos ela é existente, ou relativamente do passado para a contemporaneidade e a variação é muito maior. Ou ainda um terceiro tipo de variação que tem a ver dentro do mesmo período histórico. Temos trabalhado, e vamos depois ver mais à frente, em textos do século XVIII, que têm uma variação muito grande. E esta variação depois vamos ver como é necessária depois como base para seguinte à normalização. Por exemplo, o pretérito imperfeito do indicativo em fizeram, que termina em AM, no século XVIII era também escrito com A, til, O, independentemente, sem qualquer critério de escolha de um ou de outro. Também o uso das maiúsculas e minúsculas, que a Fernanda já referiu, em que aparecem inclusivamente maiúsculas dentro de palavras, em que depois, face ao padrão atual,
torna-se difícil o seu reconhecimento. Também há consoantes duplas com valor linguístico, por exemplo, deles com 2 L's, 2 T's, que não têm qualquer equivalência para a contemporaneidade. E ainda as grafias cultas ou pseudo-etimológicas, que são a dor de cabeça quem trabalha em linguística histórica e que dificultam muito a leitura do texto. Por exemplo, Cristo com CH, até com TH no meio. Encontramos um caso curioso que partilho aqui com todos, que foi a palavra coro. Coro do sentido de um grupo de pessoas cantando. Apareceu-nos com CH. Ora, o que estava escrito era choro. Ora, não era a palavra. Como poderíamos distinguir as duas? Portanto, é uma questão de variação que depois teve impacto na normalização que foi feita. Então, há um problema. A variação, por um lado, diminui a eficácia do processamento computacional e diminui também a recuperação da informação em caixas de pesquisa em que não sabemos como pesquisar com AOTIL ou com AM, ou com 2 L's ou com um L, ou com 2 T's ou com um T. Então, decidimos fazer uma tarefa adicional no nosso processamento textual, que foi a tarefa de normalização. Essa tarefa foi feita manualmente, devido não só à grande variância existente ao nível do léxico e, sobretudo, da ortografia, e também à dificuldade de conseguirmos fazer de modo automático algumas dessas subtarefas de normalização, como, por exemplo, a distinção em palavras curtas como é, forma do verbo ser, e é, como ela é registada no século XVIII, às vezes, ou também em erros do escrevente, em que ele ou não conhece a língua ou escreve um pouco como ouve dizer, e essas línguas não existem em glossários nem em léxico. Por outro lado, a normalização também não pode ser uma tarefa cega, ou seja, os critérios que vamos introduzir neste processamento intermédio não devem desvirtuar a língua da época em que estamos. Nesse caso, no nosso caso, nós mantivemos cousa, que é uma palavra desusada, mui e el rei, entre outras, que, embora não existentes na contemporaneidade no uso frequente, elas existem ainda num registro formal em alguns documentos. Uma outra tarefa muito importante é a anotação, que numa sequência, como num pipeline, virá depois da normalização. A anotação é uma identificação de categorias de interesse para o estudo realizado. Essas categorias podem ser ao nível sintático, ao nível semântico, lexical, ortográfico ou mesmo discursivo. Os estudos filológicos podem beneficiar muito de uma anotação morfológica, por exemplo, ou sintática, ao nível da frase, ou da oração, ou da sentença. Por outro lado, também podemos anotar entidades. Esta anotação pode ser manual ou automática. No caso, o que estamos a ver na tela é um software semi-automático que usa inteligência artificial numa universidade alemã, que nos deu formação e que nós utilizamos num processo de aprendizagem da máquina relativamente às entidades nomeadas que anotamos num conjunto documental muito grande. Bom, dada a preparação dos dados, sua organização, normalização, anotação, né? Nós temos, então, a tarefa de transformar esse texto
em dados. Então, nessa parte do capítulo, falamos da extração de informação, a representação do conhecimento e ontologias e a importância dos dados FAIR quando queremos trabalhar com dados ligados. A extração de informação, né? Temos um capítulo específico sobre extração de informação no livro. Aqui, nesse capítulo, nós referimos mais como que a extração de informação é importante e como ela é papel fundamental nesse trabalho de transformar os textos em dados, né? Então, como parte da extração de informação, nós temos o reconhecimento de entidades nomeadas e a extração de eventos, mas existem outras tarefas também que ajudam no processo de extração de informação, que pode ser a resolução de correferência e os sistemas de respostas a perguntas, né? Temos no livro o capítulo de correferência, temos o livro sobre sistemas de respostas a perguntas, são todas tarefas que podem auxiliar o trabalho em humanidades digitais. Essa capacidade de transformar texto em dado vai ampliar também uma capacidade de análise, porque essa informação que era textual pode, então, vir de uma forma mais organizada, que pode ser trabalhada de uma forma mais rápida. Na verdade, os historiadores, vou apresentar no próximo slide um exemplo de como os historiadores já estão acostumados a trabalhar com a organização de dados. Então, existe todo um processo já de extração de informação no fazer do trabalho do historiador, mas muitas vezes sem usar os recursos que possam agilizar mais essa tarefa. Então, toda essa parte de extração de informação se encaixa muito bem com o estilo de trabalho que já é realizado em história, né? Então para mim, depois que comecei a trabalhar com humanidades digitais e comecei a interagir com historiadores, que fui ver como essa relação, de fato, é natural e importante. Bom, nós vimos ali uma tabela com algumas colunas, talvez nós não soubéssemos muito o que essas colunas queriam dizer, então, por isso, a gente precisa trazer a questão da semântica, né, e das ontologias. Então, como que nós organizamos o conhecimento, como que o conhecimento é organizado, e com ontologias eu teria uma linguagem para expressar essa organização desse conhecimento. Então, aquela coluna passa a ser uma coisa um pouco mais semanticamente fundamentada, né? Com ontologias eu posso representar, então, conhecimento em domínios que são complexos, né? Posso usar isso numa anotação semântica, posso usar também o conhecimento representado para fazer uma melhor integração semântica e, no caso, a ontologia também se a ontologia tiver uma lógica bem desenvolvida, ela também dá uma ancoragem para o raciocínio automático, né? E nesse caso, né, com uma semântica mais fundamentada, também se pode conseguir uma maior eficiência semântica, por exemplo, nas buscas. O próximo, então. A ideia, então, que se nós temos um texto e extraímos esse texto, e nós vamos ligar esses textos a outras bases já existentes, como a Wikipedia e várias outras, nós temos aí a relação dessa extração com todo digamos, um esforço que vem sendo desenvolvido para essa ideia de dados ligados, e como queremos trabalhar com dados que vão ser ligados com outros, que vão ser reusados, é importante, então, atender a esses princípios de disponibilização de dados. Vou ter que tomar um gole d'água. Talvez dê para editar isso, né? Depois.
que me deu uma coisinha na garganta. Os princípios, então, de disponibilização de dados. E, então, tem essa definição, né, que os dados devem seguir esses princípios que formam esse acrônimo FAIR, que ele deve ser encontrável, findable, que ele deve ser acessível, né, accessible. Então, para isso, eu tenho que usar protocolos abertos e padrões, né, para facilitar esse acesso. É importante tornar os dados interoperáveis, porque isso hoje em dia é essencial, e para os tornar interoperáveis importa gravar e mantê-los num padrão que seja acessíveis por máquina, facilmente articulável com outras realidades. Desse ponto de vista, é importante os vocabulários padronizados, é importante gravar em TXT coisas simples como esta, gravar em TXT e não em DocX, em vez de gravar no formato Excel, gravar num formato que seja compatível com outros formatos, como o CSV, e assim sucessivamente, e ter cuidado com o vocabulário padronizado. Não sei se a Renata já está em condições. Retornando aqui. Sim, então os princípios, né, de bom compartilhamento dos dados, né, boas práticas em compartilhamento dos dados. Existe todo um trabalho também de definição de como eles devem ser compartilhados. Isso são, então, requisitos que devemos atender conforme for crescendo a maturidade do nosso trabalho e a maturidade da nossa disponibilização de dados. A reutilização implica que haja licenças Creative Commons, por exemplo, também, e bons metadados. Licenças Creative Commons que definem como é que terceiras pessoas podem usar os nossos dados. Isso hoje é fundamental. Tá bem. Bom, então, nossa próxima parte do capítulo fala dos projetos, exemplos, então, de projetos de humanidades digitais que vêm usando o processamento da linguagem natural e, claro, com especial atenção a projetos que envolvem fontes, né, da língua portuguesa. Então, as nossas fontes. É a Fernanda, então. Nós temos aqui exemplos de projetos que usaram corpora que estavam ou impressos em formato antigo ou em formato manuscrito, como é o caso das Memórias Paroquiais, que é o projeto que vamos ver de seguida. Neste caso, ou começamos pelos livros das Monções, pode ser livros das Monções. Este projeto, Monçon, parte de um conjunto de livros que uma parte significativa está na Torre do Tombo, outra parte está no Arquivo Histórico do Estado de Goa, e um grande número foram impressos já há muitos anos, mas uma parte significativa continua manuscrita. No caso, este projeto partiu de um conjunto de 10 livros impressos que correspondem ao período filipino, ou seja, ao período que vai de 1580 a 1640. Notem que esta série de livros começa em 1536 e termina
em 1914. Portanto, estamos a falar de uma das fontes mais interessantes para estudar a relação entre a Índia e Portugal neste período vasto de vários séculos. Mas fez-se um ensaio com base num período mais circunscrito e com uma unidade de sentido. O que é que se pretende com este projeto? Anotar o texto. Ele primeiro usou-se o e-scriptorium para passar do suporte de papel ao suporte digital editável e, no caso, fizeram-se alguns scripts que penso que a equipa irá disponibilizar no fim para ajudar a limpar o texto, não obstante a elevada qualidade da OCR obtida através do e-scriptorium. E o que é que se pretende ao anotar este texto? Pretende-se recuperar automaticamente eventos e classificar esses mesmos eventos. Está a ser também anotado pessoas, organizações locais e ainda grupos de pessoas, portanto, 4 etiquetas a anotar este conjunto documental. Os resultados esperam-se que sejam muito significativos, até porque não está só em jogo ali a relação Ásia-Portugal, o Brasil muitas vezes está envolvido pelo meio e, sobretudo, outras unidades políticas europeias na sua relação com a Ásia e também a relação de diferentes espaços na Ásia, pois, na realidade, o Estado da Índia começava na costa oriental da África e ia até ao Japão. Portanto, a riqueza de dados que se espera extrair daqui é muito significativa. Eu vou só comentar que essas etapas elas já foram realizadas, né? Fizemos extração de eventos em colaboração lá com a Federal da Bahia, com o Marlon. Desse trabalho de extração de eventos se realizou um trabalho minucioso de análise de eventos de conflitos, e aí com base, então, na saída com que o extrator de eventos nos fornecia, foi feito um trabalho de análise, então. A anotação de entidades nomeadas foi feita manualmente, mas agora temos um corpus com o qual se pode, então, treinar um modelo, desenvolver um modelo de entidades nomeadas próprio para essa pesquisa. E existe uma interface web para fazer pesquisa nessa fonte, e essa interface permite pesquisa por entidades. Então, eu posso selecionar o tipo de entidade que eu quero pesquisar e ele vai me dizer todas as entidades que foram encontradas naquela categoria, e eu posso escolher uma delas e verificar todas as ocorrências dela, tudo isso por essa interface web. E um trabalho que está sendo agora desenvolvido é fazer uma relação entre essa extração de eventos e a extração de entidades. E a coordenadora do projeto é a nossa colega e coautora do capítulo, que é a Ana Sofia Ribeiro. E aí acho que a gente pode passar para o próximo exemplo. Então, o projeto da História do Futuro é coordenado por Ana Paula Baza, que também foi coautora do nosso capítulo. Trata-se de uma obra de Padre António Vieira, do século XVII ainda, em que esta obra está digitalizada em formato de imagem, algures no meio de arquivos, portanto, ela está dispersa, não é fácil encontrar o manuscrito dentro da digitalização de imagem que está disponível no Arquivo Nacional Povo do Tombo. Por outro lado, também, é uma obra de tipo profético, e ela teve algumas edições no século XX que têm algumas falhas na transcrição da edição. Então, o que é que foi feito numa primeira fase? Foi feita uma edição crítica, comparando manualmente todas as edições com o manuscrito disponível em formato de imagem e que não consegue ser passado no OCR
devido à qualidade da imagem, muitas anotações, repasse de tinta, que tornam a tarefa, mesmo para o olho humano, de grande complexidade. Fizemos numa primeira fase, após a edição crítica, trouxemos esta edição para o mundo digital. Então fizemos, além da versão conservadora, que está já disponível e que vai sair publicada agora na Alemanha, fizemos duas normalizações. Fizemos uma normalização simples para o século XXI, para ser processada por máquina. Fizemos depois uma segunda normalização com notas filológicas e com a tradução do latim, porque é uma obra que tem um intertexto latino muito presente e que, de alguma maneira, o leitor, mesmo culto, tem dificuldade em poder ler. Então, foi feita essa, já está, vai sair disponível rapidamente. Tendo aquilo que até agora não acontecia, que foi a obra em ambiente digital, fizemos uma análise morfossintática, utilizámos uma ferramenta que está disponível open source no Clarim, pelo português, que é Portulã Clarim, e com ela podemos verificar o mapeamento do léxico nesta obra. Iremos iniciar a anotação semântica de entidades nomeadas, também em confluência com os restantes projetos, dentro do laboratório onde estamos na Universidade de Évora, o Cronos Lab, onde há várias pessoas a trabalhar com entidades nomeadas e, portanto, também iremos beneficiar de uma discussão alargada, integrando também esta obra tão relevante como é a do Padre António Vieira. Este outro projeto trata de um tipo de texto que é muito importante para os historiadores, mas não só. Esse texto habitualmente é conhecido como Memórias Paroquiais e, na origem, trata-se de um inquérito cujo padrão de inquérito está aqui nesta imagem, um inquérito de 60 perguntas enviado a todos os párocos do território do que era então o reino, ou seja, o território português em 1758 e infelizmente não englobou o Império. Isto destinava-se a quê? Destinava-se a dar continuidade a um dicionário geográfico de Portugal que se tinha iniciado por um oratoriano, o padre Luís Cardoso, antes do terremoto de 1755. Como parte do material se perdeu, ele apenas publicou 2 volumes. E, por isso, através da Secretaria de Estado do Reino, consegue que a Croa dê continuidade a este projeto com um novo inquérito. Este inquérito de 1758 é muito interessante porque os dados interessam ao demógrafo, a quem trabalha rios, a fauna piscícola, as ervas medicinais, os minerais, o património edificado, quer de conventos, quer de igrejas, portanto, interessa a muita gente para além do historiador. Os párocos respondiam à mão e no CDEUS nós conseguimos transcrever à mão, muitas vezes num sistema colaborativo, apelando a quem já tinha transcrito algumas memórias que nos permitisse usá-las em suporte digital, quer muitas vezes recorrendo a estudantes para transcrever as memórias das diferentes paróquias do sul do Tejo até ao Algarve. Neste momento ainda não temos tudo isso online, mas já o temos transcrito e muito brevemente teremos toda a zona da linha do Tejo até ao Algarve online. O que é que fizemos depois? Anotamos esse texto usando um sistema de categorias que primeiro partiu das básicas, org, pessoas,
organizações locais, e foi esse sistema básico inicial de 3, foi depois aprofundado para tornar as categorias mais sensíveis às necessidades do historiador. E o que é interessante é que nós tentamos partilhar no CIDEUS que diferentes projetos usem as mesmas categorias, que é para daqui a uns anos termos um volume de texto anotado que possa ser facilmente partilhável. E usamos também as designações em inglês para facilitar o intercâmbio internacional. O que é que se pretende? Anotar primeiro à mão, e agora já começamos a usar LLMs para avançar mais rapidamente no sistema de anotação, e a ideia é também extrair dados para enriquecer e ligar a outros dados. Isto é o fim último, basicamente aquilo que temos feito ainda não contempla dados ligados, estamos nas fases anteriores. Isto é um exemplo de uma página manuscrita das respostas dos parágrafos. Notem que fizemos normalização à mão de uma parcela de texto para ser mais fácil recuperar com mais eficácia os dados e anotar. Então, comentando aqui, depois de todo esse trabalho de preparação dessa fonte, nós começamos a trabalhar com a anotação das entidades nomeadas, fizemos um primeiro corpus, então, anotado, e essa base anotada já tem sido usada no treino e na avaliação de diversos modelos de aprendizado. O nosso último trabalho foi uma comparação do Bertimbau com a Albertina nessa anotação automática das entidades. É um trabalho que a gente apresenta agora no Brasis, em Belém, daqui a 2, 3 semanas. Porque a ideia é... Porque nós anotamos uma pequena parte da coleção, né? E temos ainda várias outras memórias a serem anotadas ainda, e a ideia é que a gente possa acelerar esse processo usando esses modelos construídos, então, com base nesses primeiros exemplos anotados manualmente. E a nossa próxima fonte é o livro do Curvo Semedo, e eu acho que a nossa coordenadora desse trabalho está presente, nossa coautora do capítulo, Maria José, e ela vai falar, então, sobre esse trabalho, essa fonte. Bom, boa tarde a todos, obrigada pelo espaço. Eu vou falar muito rapidamente sobre esse trabalho, que, na verdade, está agora mais ampliado com outras fontes e outros manuais médicos do mesmo século XVIII. Então, nós começamos, né, com obras desse autor, João Curvo Semedo, e essas obras são muito importantes para a história da medicina, conforme se escreveu em língua portuguesa, né? Então, nós temos feito todo um longo trabalho, né, com apoio computacional sempre, eu, a Renata Vieira, o Paulo Quaresma e o Leonardo Zílio, por exemplo, já fizemos uma série de experimentos sobre entidades nomeadas, sobre a complexidade desse tipo de texto, dado que, nesta época, conforme esses autores declaram, o propósito era apresentar a informação de uma maneira que fosse mais facilmente compreensível para os leitores daquela época. Então, nós temos feito toda uma série de explorações em torno dessas obras médicas, né, da autoria de João Curvo Semedo, mas ampliamos esse trabalho para o primeiro livro de enfermagem escrito em português, em 1747,
para uma outra obra escrita para ser utilizada por cirurgiões embarcados em navios, e cada vez mais vamos avançando o escopo da nossa observação com essas terminologias da saúde, chegando agora a obras médicas também do século XIX. E a anotação dessas fontes, sobretudo das memórias paroquiais, é de suma importância na medida em que nós identificamos, por exemplo, a menção de plantas utilizadas como tratamentos e medicamentos nessas obras médicas, desde o século XVIII até o século XIX. Então, esse tem sido um trabalho que nós estamos percorrendo, associadas ao grupo do CIDEUS Digital. Era isso, obrigada. Bom, já estamos chegando no final, nosso tempo também, já estamos estourando o nosso tempo. Bom, processamento de linguagem natural e humanidades digitais é uma correlação de crescimento mútuo, né? Cresce o trabalho das humanidades, cresce o trabalho de PLN ao trabalhar junto com a área de humanidades digitais. Aqui é uma correlação, né, porque é preciso integrar tanto os objetivos do pesquisador das humanidades, que tem algum objetivo mais ligado com linguística, ou literatura, ou ciências sociais, ou história, com os objetivos de um pesquisador em PLN, que é aquele de encontrar soluções, ou aplicar soluções que já existem, ou desenvolver novas soluções, né, que sejam apropriadas para aquele novo problema, né? E sempre procurando, então, a questão da maximização da correção, a performance das soluções que podem atender aos problemas, e conhecendo, né, a disponibilidade de recursos. Então, tem que integrar esses objetivos, trabalhar junto de maneira que seja profícuo para as duas áreas. Estamos celebrando, né, 3 edições do workshop de PLN Humanidades Digitais, que tivemos esse ano, em 2024, junto ao Propor, a 3ª edição. Então, é uma área que a gente vem trabalhando e desenvolvendo juntos esses nomes aqui dos coautores e mais várias outras pessoas. Se calhar só salientar que é uma área que tem que ser fortemente interdisciplinar para ser eficaz e também onde se procuram economias de escala, como, por exemplo, definir categorias para uma área, para texto histórico e depois usar em vários projetos. Ao início, por exemplo, não estávamos a anotar as ervas nas memórias paroquiais, porque não se pode anotar tudo, mas neste momento já estamos a considerar a flora e a fauna nas memórias paroquiais também. E só lembrando, né, que nós somos tecnologia, a tecnologia faz parte da definição do ser humano, né, e aquela ideia de que a formação, né, do quem produz tecnologia deve incorporar uma formação humanística maior, né, que seja atenta às origens e às consequências do que produz, quer dizer, além dessas relações que nós vimos aqui mais concretas de desenvolvimento, de soluções, essa questão das humanidades digitais e as humanidades, junto com a tecnologia, também tem outras áreas de atuação, né? Que é essa de pensar, né, humanisticamente o que está por trás daquilo que a gente produz, qual é a consequência, né? A ética é um desses exemplos, uma ética vem sido bastante discutida, né? Mas é fruto dessa relação também das humanidades digitais, das humanidades com o digital, né? Lembrando, né, a computação não pode mais ser um mistério, acessível a poucos, né, como era a leitura no início da imprensa, tinha o acesso à leitura apenas a alguns iniciados, né, então isso se difundiu, agora assim, a questão da computação também tem que ser difundida.
E logo, as humanidades também devem incluir na sua formação os conhecimentos de computação. Quer dizer, essas áreas precisar, né, uma fusão breve e rápida. E era isso, obrigada.